Ainda sobre o ICMS, eu vou tratar com vocês um componente muito importante das notas fiscais, que é o NCM, que é a Nomenclatura Comum do Mercosul. E também vou falar sobre as principais operações que poderíamos ter sobre as operações fiscais e vou falar quais seriam os ICMS, quais seriam as entradas. Vocês vão ver que vai facilitar um pouco e pode servir, inclusive, esse material como um manual mais simplificado de ICMS. Hoje nós temos, dentro da nota fiscal, o chamado NCM. NCM significa Nomenclatura Comum do Mercosul. E trata-se de um código de 8 dígitos que ele é comum em todos os países que são do Mercosul. Então, se você pega uma mercadoria, vamos imaginar um adubo. Um adubo é dentro do capítulo 31. Capítulo é o grupo onde que o NCM onde pertence. Então, a gente procura os produtos que estão lá dentro do capítulo 31. Temos o adubo. Se você for na Argentina, no Chile, nos países que são do Mercosul, eles vão utilizar o mesmo tipo de código. Então, há um sistema chamado de sistema harmonizado que utiliza-se do mesmo padrão de nomenclatura de códigos de mercadorias para fim de facilitação de identificação e comércio entre esses países. Eu até coloquei aqui no nosso material o que cada um desses dígitos significa. Por exemplo, os 2 primeiros dígitos são o capítulo em que o produto está classificado. Eu dei o exemplo do capítulo 31. Então a gente sabe que qualquer NCM que começar com 31, aquele produto é um adubo. Agora, qual o tipo de adubo? Se é um adubo simples, se é um composto, se é um adubo produto acabado, se é uma matéria-prima, tudo isso vai ser definido pelos demais dígitos dos produtos. Então, eu posso dar um exemplo que eu coloquei aqui, por exemplo, 01, galinhas e patos. Então, 01, 05, 1. Então, ele vem definindo, você vê que cada um dos níveis de complemento do NCM diz respeito a um ponto um pouco mais específico quando se trata de detalhamento dos NCMs. Como prometido, vou tratar com vocês um pouco sobre as vendas das empresas, quais seriam os códigos fiscais que seriam utilizados em cada um deles. Lembrando que eu estou falando de maneira geral. Talvez isso que eu estou apresentando não vai se enquadrar para a empresa que você está inserido. Todavia, a gente tem que entender que é impossível fazer um curso detalhado que fale de todos os tipos de segmentos de maneira específica. Vamos lá. Uma venda de produção de estabelecimento seria o CFAP 5101, no caso de uma venda interna, ou 601, no caso de uma venda interestadual. As vendas internas teríamos a tributação de 17%, enquanto teríamos uma tributação de 12% se a venda fosse estadual. Se estivéssemos falando de um produto que eu estou apenas comercializando, ou seja, eu adquiri de terceiro e estou revendendo, nós teríamos o CFOP 502 ou 602, obedecendo também essa mesma sistemática de tributação de 17% e 12%. Se nós estivermos fazendo uma venda para um não contribuinte de outro estado, teríamos o CFOP 607 ou 608, que dependeria se é uma mercadoria de produção própria ou eu estou revendendo a mercadoria. Inclusive, o ICMS seria mesmo que o ICMS interno, 17, 18, dependendo do tipo de mercadoria. Então, quando eu faço uma venda para outro estado, se destinado ao não contribuinte do ICMS, a alíquota é majorada. Temos também o CFOP 551, 5551 e 6551, que seria uma venda de bem do ativo imobilizado. A venda de bem do ativo imobilizado não é tributada pelo ICMS, mas é importante que eu faça uma observação. Para que uma venda
não seja tributada pelo ICMS, no caso de venda de ativo imobilizado, o bem tem que ter ficado no mínimo 2 anos no estabelecimento. Por quê? Vamos imaginar aqui quanto que seria fácil. Que em vez de eu pegar uma mercadoria, eu comprei uma televisão, eu sou uma empresa que revende produtos da Samsung. Aí eu compro 10 televisões da Samsung. Eu falo que essas televisões são para ativo imobilizado, dou entrada e no mês seguinte eu vendo as 10 televisões com margem de lucro para outra empresa. Não pagaria ICMS. Ou seja, existe essa vedação em relação ao tempo em que essa mercadoria vai estar no estabelecimento da empresa como ativo imobilizado, para evitar exatamente essa classificação maliciosa. Eu classificaria minhas compras para revenda como compras para ativo imobilizado. Pegaria essas compras e revenderia sem pagar ICMS, mas isso não é permitido. A não incidência de ICMS sobre as vendas de ativo imobilizado só ocorre caso o ativo imobilizado tenha ficado no mínimo 2 anos na empresa. Temos algumas operações que elas não ocorrem em uma simples nota. Elas têm mais de uma perninha, podemos dizer. Vamos entender o que eu quero dizer com isso. Tem a chamada uma venda para entrega futura. A venda para entrega futura, primeiramente eu vou emitir uma nota, que é um simples faturamento, que seria o 5.922 ou 6.922, e posteriormente, essa primeira nota, ela é um simples faturamento. Eu estou me comprometendo com o meu cliente de que eu vou vender para ele aquela mercadoria naquele preço. Então, fiz uma venda. Vou te vender um mouse por R$100. Fiz a nota, venda para entrega futura. Em que situação que eu faria a venda para entrega futura? Eu estou vendendo a mercadoria que eu não tenho. Então, eu estou fazendo um simples faturamento e, posteriormente, eu faço uma venda de mercadoria já emitida como venda de entrega futura. Então, o primeiro momento não tem tributação do ICMS. Por quê? Porque não há circulação da mercadoria, há apenas a transferência da propriedade. Vamos imaginar, se eu faço uma venda para o meu cliente de um mouse desse valor, de R$100, e por acaso o mouse pega fogo dentro da minha empresa, o meu cliente tem alguma responsabilidade? Não tem, porque eu não transferi a propriedade. Quando eu transfiro a propriedade de uma mercadoria para o meu cliente, eu transfiro junto com a propriedade os riscos e benefícios. Então, enquanto não houver essa transferência, não há a incidência do ICMS. Então, se eu estou fazendo a venda para entrega futura, primeiramente eu faço CFAP 5.922 ou 6.922 e, posteriormente, eu faço 5.116 ou 5.117. 16 e 17 vai variar se é produção própria ou comércio de mercadorias adquiridas de terceiros. E 6.116 ou 6.117. Vai depender se estadual ou interestadual. Então, eu primeiro faço uma nota de simples faturamento e quando eu vou efetivar a venda, ou seja, eu vou entregar a mercadoria, eu faço uma segunda nota. A primeira nota não tem tributação e ela serve para receber. E a segunda nota eu faço para circular a mercadoria. Tem uma situação também que é importante a gente citar, que são chamadas as vendas à ordem. Vendas à ordem, pessoal, são muito comuns. Acontece na situação onde eu sou o adquirente original, compro a mercadoria de uma pessoa e peço para entregar no meu cliente. Isso acontece. Vamos imaginar uma empresa que revende produtos eletrônicos. Vamos imaginar uma empresa da internet aqui, vamos pensar no Kabum. O Kabum compra a mercadoria direto na Samsung e manda entregar no seu cliente. Por que ele faz isso? Porque economiza o trânsito entre a Samsung e o Kabum e depois do Kabum para o cliente. Ele já manda fazer a operação direta. Isso acontece muito. Por que eles fazem isso? Vai economizar frete, vai economizar tempo, para atender o cliente mais rápido. E isso também acontece com algumas situações onde a empresa
não mantém estoque de tudo aquilo que ela vende. A empresa mantém estoque de parte das coisas que ela vende, então ela não tem dinheiro parado no estoque. No momento em que ela vendeu, ela já faz a compra e manda entregar. Isso acontece em alguns segmentos onde o preço do produto é muito caro para ele ficar estocado, esperando para ele ser vendido, ou na situação onde é muito rápido eu fazer esse giro, como assim, eu sou uma empresa revendedora de peças. Alguém já foi numa autopeça, chegou lá assim e falou, fulano, você tem tal mercadoria? Eu falo, tem não, mas eu mando entregar no seu mecânico. O que ele faz? Ele compra a mercadoria e já manda entregar no mecânico. Por quê? Porque ele não tem aquela mercadoria em estoque, mas ele adquire e já entrega. Então isso é chamado de venda à ordem. É uma venda onde o adquirente original é responsável pela entrega no seu destinatário fim.